livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Amém. Diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias poderiam prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões, cadeias foram quebradas com ele, e os grilhões todos despedaçados. Ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre à noite e de dia clamando entre os sepulcros pelo monte, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aleluia! Sempre se dando glórias a Deus. O texto que fizemos menção de ler essa noite, acredito eu que 100% da igreja conhece. Quando eu fui convidado para ministrar, logo me veio o tema, logo se me veio a revelação da palavra. Haja vista que é quinta-feira da vitória, mas também acredito que é a campanha de cura e libertação. Quando Deus me trouxe a mensagem, eu pude entender o que Ele quer falar essa noite. Você vai ver, se você conhece o texto, eu quero que você dê suma atenção e também dê liberdade para o Espírito Santo, glorificando o nome dele. Aleluia. Você vai ver que Jesus agora vai tirar um tempo para então ensinar, vai tirar um tempo para então ensinar por meio de parábolas, por meio então de sermões. Os sermões de Jesus naquele dia era sermão mais ou menos de orientação dada por meio de parábolas. Você vai ver que Jesus Cristo vai então ministrar a respeito de semeadura. Você vai ver que o livro de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 8, é todo direcionado à fé e à disposição de crer. Então Jesus naquele dia está ensinando a respeito de semeadura, de plantação, o grão de mostarda, a fé viva na vida de um homem. Você vai ver que o dia inteiro Jesus está ensinando. Mas Marcos capítulo 4, no versículo 35, vai revelar que o dia inteiro Jesus ensinando, ele vai dizer o livro de Marcos, já chegando o fim do dia, naquele mesmo dia, sendo já tarde, ele vai olhar para os discípulos e vão dizer: ei, passemos para a outra margem. Sabe o que é isso? Jesus naquele dia estava dizendo aos discípulos: ei, até aqui eu ensinei na teoria, até aqui eu ensinei somente com sermões, mas hoje eu vou fazer vocês experimentarem somente na prática. Oh glória, eu quero te dizer, até aqui você tem vindo a Ele somente conhecendo um Deus de teoria. Talvez você nunca possa ter tido uma experiência com Deus. Eu quero te dizer, até aqui você tem conhecido um Deus de teoria, mas hoje Ele vai te colocar e te fazer você experimentar o que é o espiritual na prática. Oh glória, aquele dia foi marcado por Jesus para ensinar na teoria, mas no fim do dia Ele disse: ei, na teoria vocês não vão ficar, vou fazer vocês serem levados à prática. E aí Jesus, o que a gente faz? Passamos para a outra margem. Até aqui você conhece um Deus de teoria, mas Ele quer te levar a experimentar o sobrenatural e viver prática espiritual na vida dele. Ei, pega
Guarda isso, porque isso aqui é revelado. Você vai ver que no Antigo Testamento existia dois camaradas cheios de Deus. Quem é ele, pregador? Elias e Eliseu. Se você for buscar e estudar a sua narrativa viva, você vai ver que eles tinham uma escola de profeta. Nessa escola de profeta, o camarada entrava, todo aquele que tinha dom profético, todo aquele que queria então estar inserido no espiritual de Deus, era chamado para essa escola. Pega a visão, o camarada entrava na escola, eles então colocavam para a vida do camarada tudo aquilo que era Deus, tudo aquilo que era Torá, tudo aquilo que era Pentateuco. Chegava um momento de tanto o camarada aprender quem era Deus, eles pegavam o camarada e disseram: ei, até aqui você experimentou o que é Deus na teoria, mas você será inserido em Deus na prática, você será inserido no sobrenatural. Oh glória, não se assuste quando você começar a experimentar o sobrenatural, não se assuste quando você começar a ver o sobrenatural. Eu quero te dizer, é Deus colocando você em outro nível, levando você a outro ambiente, fazendo você experimentar outras coisas, fazendo você olhar outros céus. Eu quero te dizer, não se assuste quando o espiritual começar a acontecer. É porque até aqui você conheceu Deus de prática, mas hoje Ele vai fazer você experimentar sobrenatural, andar por cima das águas, o mar se abrir no meio. Oh glória, você vai experimentar um Deus sobrenatural, viver um Deus sobrenatural, olhar um Deus sobrenatural e estar inserido no centro espiritual do Senhor. Então, meus irmãos, até aqui os discípulos têm experimentado Deus na teoria. Você vai ver que Jesus vai dizer assim: ei, vocês aprenderam tudo até aqui, porém vou levar vocês a experimentar aquilo que é sobrenatural. Tá, Jesus, e o que a gente faz? Passamos para a outra margem. O que tem do outro lado da margem, irmãos? Se você pegar o contexto bíblico, lemos aqui agora, você vai ver que do outro lado da margem tem um homem. Quem é esse homem? A Bíblia não fala o nome. A Bíblia fala de onde ele é. A Bíblia diz que ele é de Gadara. O camarada ali tinha tanta legalidade sobrenatural do maligno, que o camarada tinha legião dentro da vida. Se Jesus não passa, o camarada tem legalidade para operar sinais maldosos em Decápolis, a saber, 10 cidades depois de Gadara. Então Jesus teria que passar para o outro lado da margem. Você vai ver, oh glória, que Jesus vai chegar e vai dizer assim: ó, eu vou despedir a multidão. Despedindo a multidão, vamos entrar no barco. Ele vai despede a multidão fica então olhando Jesus entrar no barco. Jesus entra no barco, os discípulos vão de atrás. Só que diz o texto sagrado que Jesus, subindo no barco, outros barcos o seguiam. Pega a visão e o sobrenatural de Deus. Oh glória, você vai ver que Jesus ele sobe no barco, porém outros barcos o seguiam. Só que chega um momento em que um vento começa a bater, uma tempestade começa a acontecer. Oh glória, talvez você leu o texto e não entendeu, mas quantas vezes você reclamou para Deus em relação a esse texto? Como pregador simples, pega a visão. Jesus está no barco, oh glória, Jesus está indo para Gadara, porém a Bíblia diz que tem outros barcos o seguindo. Só que o texto na sua narrativa vai dizer: porém o vento se levanta e açoita o barco. Os outros barcos estão no mesmo mar, indo para a mesma direção, oh glória, e estão seguindo o Jesus em outro barco. Só que somente o barco onde estava Jesus é açoitado. Por quê? Simplesmente entenda, é porque aquele barco possuía alguém que nas mãos tinha onipotência, onisciência e onipresença, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você reclamou para Deus dizendo: Deus, por que só
só eu passo dificuldade? Por que só eu passo tribulação? Por que só eu o vento se levanta, oh glória? Eu venho te dizer, é porque Jesus está no teu barco. Se alegre essa noite com a tempestade quebrada. Eu venho te alegrar dizendo, se o vento soprou, é porque Jesus está no teu barco. Se o vento soprou, é porque Jesus está na tua prova, é porque Jesus está, oh glória, na tua tribulação. O vento se levanta e só vai açoitar aquele a qual Jesus está no barco. Outros barcos o seguiam, mas a Bíblia diz que somente aquele barco aonde estava Jesus foi açoitado pelas ondas. Comece a se alegrar hoje na tribulação, porque é uma confirmação que Jesus está no teu barco, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua causa. E eu venho te dizer, eu particularmente sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha para o diabo, nunca perdeu um confronto para Satanás, nunca perdeu um desafio para o inimigo. Então eu profetizo que não vai ser a tua causa que ele vai perder, não vai ser a tua família que Jesus vai perder, não vai ser os teus que Jesus vai perder, porque o Deus que você serve nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu um desafio, nunca perdeu um confronto. Ele é o que guia, ele é o que ordena, ele é o que libera, ele é o que sara, é o que cura, é o que liberta.